Bom, galera, o seguinte, peraí. Na aula passada, a gente construiu, então, né, a circunferência trigonométrica. Eu mandei no grupo da sala um link de um vídeo do YouTube que eu gravei ontem construindo essa circunferência, tá? O vídeo tem uns 3 minutos, ele tá acelerado, tá? Porque senão ia ter uns 7. E eu fui mostrando como eu fui construindo. Porque na aula passada a gente ficou meia hora praticamente para construir ele, que eu fui fazendo passo a passo lentamente. Quem não conseguiu acompanhar todos os passos, não conseguiu fazer, pega qualquer hora, né? Meia horinha que você sentar ali, ver o vídeo, você vai conseguir fazer. Porque a gente vai precisar muito dessa circunferência trigonométrica para usar na aula de hoje e nas próximas aulas, tá? Então, quem não tem, por favor, tente fazer. Quem quiser imprimir da internet, pode imprimir, tá? Mas o legal de você fazer é que você vai prestar atenção, você vai escrever os valores dos ângulos e vai guardando, né? Porque quando a gente escreve, a gente guarda também informação, tá bom? Então, vamos usar ele. O que a gente vai fazer? Para começar, vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Vocês vão falando para mim. Quem souber, pode ir falando. Lembrando que a circunferência, o eixo vertical é o eixo do seno e o eixo horizontal é o eixo do cosseno. Por quê, né? O cosseno é com sono, então tá deitado. O seno é sem sono, tá de pé, né? Foi essa a piadinha. Se eu perguntar para vocês, né, o 30 graus, qual é o valor do seno? Então, onde que eu vou olhar? Venho no 30 graus e vou na projeção no seno e vejo quanto é. Então, seno de 30 é 0,5. E o cosseno? Bom, venho no 30 graus e procuro a projeção no cosseno, 0,87, tá? Então, continuando consultando aqui, aí se eu quiser saber os 60 graus. Então, vou no 60 graus, qual é o seno de 60? Então, vem aqui, no seno, 0,87. E quanto é o cosseno de 60? 0,5. Então, a minha pergunta é, consultando aqui o ciclo, qual é o valor do seno de 135 graus? 0,7? 0,7. Muito bem. Por quê, né? Ó, a gente vem aqui no 135 graus, quero saber o seno. Então, eu venho, né, na projeção aqui no eixo do seno, 0,7. E qual é o cosseno de 135? Menos 0,7. Isso, menos 0,7, porque ó, 135, olha a projeção no cosseno, menos 0,7. Muito bem. Deixa eu só colocar a presença do Otávio. Ah, já tá. Continuando. Se eu perguntar qual é o seno de 210 graus? 0,5. Quanto? Menos. Menos 0,5. Menos 0,5. Às vezes eu falo quanto, não é porque tá errado, tá, gente? É porque às vezes eu não escuto mesmo. Mas nesse caso tinha esquecido do menos, cuidado, tá? Então, 210, olha o seno, menos 0,5. Tem que colocar o sinal? Tem, tá? Porque faz toda a diferença. E o cosseno de 210? 210 está aqui. Qual é o cosseno? Menos 0,87. Isso, ó, o cosseno, menos 0,87. Vamos lá para o 300 graus. Qual é o seno de 300 graus?
Ó, 300 graus aqui. Qual é o seno? Menos 0,87. Menos 0,87. E o cosseno, né? A gente vem aqui na projeção, deu 0,5. Então, é assim, né? A circunferência trigonométrica, ela serve para a gente consultar os valores de seno e cosseno, né? Até agora, o que a gente sabia? A tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Agora, a gente conhece mais valores, né? Aí eu não lembro se foi dessa sala ou da outra que perguntou para mim, professora, e se a gente fizer uma tabela, né, com os valores? Só que pensa, vai ficar um tabelão, né? Porque tem muitos valores de ângulo. Agora, no ciclo aqui, ele é uma imagem, é uma figura, é mais visual, tá? Ainda a gente está na primeira aula consultando o ciclo. Logo, vocês vão pegar o jeito, tá? Não se preocupa se ainda não conseguiu entender. Tenho certeza que logo, logo, com o tempo, vocês vão conseguir entender direitinho, tá bom? Outra coisa, repara que no eixo do seno, né, a gente tem a parte positiva e a parte negativa. Aqui vai aumentando, né, 0,5, 0,7, 0,87. Quando chega aqui no 90 graus, o seno, ele vale 1. Tá vendo que tem 1? E aqui embaixo, ele vai até o menos 1. Então, o seno de 270 é menos 1, tá? A mesma coisa no eixo do cosseno. Ele tem o menos 1 e 1, tá? Então, se eu perguntar para vocês qual é o seno de 90 graus, então, né, 90 graus, eu tenho que olhar a projeção no eixo do seno, ele já está na própria projeção, então o seno de 90 é 1. E o cosseno de 90? Então, venho no 90 e olho o cosseno. Então, o cosseno de 90 é 0. Pergunta: quanto é o seno de 180 graus? Quanto é o seno de 180? Menos 1. Ó, o 180 tá aqui, não tá? A gente tem que olhar no eixo do seno. É o eixo que tá de pé. Então, 180, quanto que ele é no seno? Ele é 0, tá? E quanto é o cosseno de 180? A gente está no 180, para olhar o cosseno, é o eixo horizontal. Então, ele já está no eixo horizontal. Então, o cosseno de 180 é menos 1. Esses valores de arco que dividem os quadrantes, né? Então, o 0, 90, 180, 270 e 360, eles é fácil de confundir mesmo, tá? Como eu falei para vocês, logo vocês vão pegando o jeito. A gente acaba confundindo, porque ele está bem em cima, né, do valor do seno ou do cosseno, dependendo do caso. Então, às vezes, você acaba olhando o próprio valor que tiver ali e anotando, tá? Mas com a prática, a gente vai aprimorando, beleza? Só vou compartilhar a tela aqui rapidinho para mostrar uma coisa para vocês. Na aula passada, eu disponibilizei lá no Classroom esse material aqui, né? Porque eu achei que a gente ia conseguir fazer a construção da circunferência e todos os exercícios, né? Me enganei, porque a gente só fez a circunferência, porque eu esqueci que demorava, né? Quando é a primeira vez, a gente demora mesmo para construir a circunferência, e é normal. Então, eu estou voltando aqui para esse material, porque a gente vai dar continuidade na aula de hoje. Então, essa circunferência é a que está no material de vocês. Qual que é a diferença dela para essa daqui que eu construí? É que essa que está aqui, ela está com os valores do seno e cosseno na forma de fração e raiz.
E essa que eu construí, eu coloquei as aproximações em decimais, tá? Essa é a única diferença. E também que aqui, ó, tá vendo onde tem o 90 graus no eixo do seno? Tem uma bolinha vermelha. Ele não coloca que é o número 1, que daí embaixo seria -1, né? Faltou essa informação também, tá? Mas depois, ó, se vocês quiserem, depois eu mostro de novo a circunferência, vocês vão tirando print para tentar fazer, tá? Mas enfim. Então, tem a circunferência aqui, vamos dar continuidade. A partir da consulta à circunferência trigonométrica, responder ao item C e D da atividade 1 e as atividades 2 e 3, que é as páginas 9 e 10 do caderno do aluno. Vocês já sabem, né? A gente não tem ainda o caderno do aluno disponível, né? Material, mas vocês já têm, devem ter baixado. A gente vai fazer as atividades do caderno do aluno. O item C, ele está pedindo o seguinte: complete o quadro a seguir, relacionando todos os arcos assinalados às medidas de seus senos e cossenos. Lembrando que raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,7 e que raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,87. Essas duas aproximações a gente já tinha conversado e já tinha anotado, né? Então não é novidade. O que é novidade aqui é essa tabela que a gente vai completar agora. Então vou parar de compartilhar, fiz a tabela aqui, tá? Vamos completar essa tabela. De onde é que eu vou tirar o seno e o cosseno desses ângulos? Do ciclo trigonométrico. Agora que a gente já sabe consultar, a gente vai olhar para ele e vai anotar. Então, eu vou pedir, por favor, para que vocês copiem essa tabela no caderno. Não precisa fazer tudo, né? Pode colocar ângulo, escreve um embaixo do outro, aí o seno e o cosseno na frente, tá? A gente vai completar essa tabela agora. Então, um minutinho para vocês anotarem. Quem são esses ângulos que estão aqui, né? A gente tem os ângulos notáveis e tem os simétricos a ele em relação ao eixo. E tem também o de 0, 90 e 180. Então, tem 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 e 180. Então, copiem aí. Então, vamos lá. Começando no 0 grau. O 0, ele tá aqui, né? A gente sempre começa olhando a circunferência a partir daqui. 0 grau, o seno, então tem que olhar no eixo, né, vertical. Quanto é o seno de 0? É 0. E quanto é o cosseno de 0? Então, a gente vai olhar no eixo, né, horizontal. O seno de 0 é 1. Então, eu falei seno, né, cosseno. Tudo de novo, vai, porque eu acho que eu me enrolei na hora de falar. Ó. 0 grau, quanto é o seno? O seno de 0 é 0. E quanto é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Então, é 0 para o seno, 0 para o seno e 1 para o cosseno. Tá? Vamos olhar agora, aqui no primeiro quadrante, os três ângulos, o 30, o 45 e o 60, que a gente já conhece eles, né? O 30 graus, vamos olhar todos o seno primeiro. 30 graus, o seno é 0,5. 45 graus, o seno é 0,7.
60 graus, o seno é 0,87. Então, ó, 0,5, 0,7, 0,87. Quando chega no 90 graus, o seno é 1. Então, vocês viram que foi aumentando? 0,5, 0,7, 0,87 e 1. Então, vamos anotar aqui. 0,5, 0,7, 0,87 e 1, tá? Vamos aproveitar e olhar para o cosseno agora, tá? Ainda aqui. Só que agora a gente vai olhar no eixo aqui do cosseno. 30 graus, o cosseno é 0,87. No 45 graus, o cosseno é 0,7. No 60 graus, o cosseno é 0,5. E quando chega no 90 graus, o cosseno é 0. Então, ele foi diminuindo. 0,87, 0,7, 0,5 e 0. Então, vamos anotar aqui. 0,87, 0,7, 0,5 e 0. Beleza? Qualquer coisa vocês vão me parando, tá? Então, a gente já percorreu o primeiro quadrante. Agora, vamos para o segundo quadrante. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o seno, ele foi de 0 até 1. E o cosseno, ele foi de 1 até 0, né? Ah, mas é diferente? É, porque o seno é o seno, o cosseno é cosseno. O seno é cateto oposto pela hipotenusa, a cosseno é adjacente pela hipotenusa, né? Os dois, a gente, se souber um, sabe fazer o outro, mas são duas razões trigonométricas totalmente diferentes. Por isso que uma começa por 0, a outra começa por 1, tá? Vamos olhar aqui, então. Vamos fazer os 4 de uma vez, tá? 120 graus. Quem é o seno? 0,87. 135 graus, 0,7. 150 graus, 0,5. E quando chega no 180 graus, 0. Então, ele foi diminuindo, né? 0,87, 0,7, 0,5 e 0. Então, vamos anotar os valores do seno aqui. 0,87, 0,7, 0,5 e 0. Vamos para o cosseno, hein? Então, o cosseno, tem que olhar aqui no eixo horizontal. Cosseno de 120 é menos 0,5. Cosseno de 135, menos 0,7. Cosseno de 150, menos 0,87. E o cosseno de 180, menos 1. Então, olha, né? Ele está indo para o lado negativo, né? Está diminuindo. Então, menos 0,5, menos 0,7, menos 0,87 e menos 1. Então, vamos anotar. Menos 0,5, menos 0,7. Chegou aqui nos 180 graus, né? A gente tem que continuar aí até o 360. Então, por mais que na apostila não tenha até o 360, a gente vai fazer para enxergar o que vai acontecer, tá? Com o seno e o cosseno desses ângulos, desses arcos, porque depois tem uma outra atividade que a gente vai precisar dessa tabela, tá? Então, vamos continuar aqui e fazer até o 360 com esses ângulos. Então, vou colocar aqui ângulo.
seno, cosseno. Quem que a gente vai colocar? O 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 e, por fim, 360. Só deixa eu fazer comentar aqui, né? Precisa colocar as bolinhas ali do grau? Precisa, porque a gente está trabalhando com medida de ângulo. E ângulo, né? Vocês vão ver que tem dois jeitos de escrever a medida. Um é em graus, que é esse que a gente já conhece, e tem um outro que daí eu falo na próxima aula, tá? Para vocês não brigarem comigo, que é muita informação. Mas por enquanto fica o graus, mas lembra de colocar a bolinha, tá? Vamos continuar, né? 210, 225 e por aí. Onde que tá esses 210, 225? Tá no terceiro quadrante. Então, vamos lá. Olhar o seno primeiro. 210 graus, o seno é menos 0,5. 225, menos 0,7. 240, menos 0,87. E quando chega no 270, é menos 1. Então, olha, ele está indo cada vez mais lá para baixo, né? Então, está diminuindo. Menos 0,5, menos 0,7, menos 0,87 e menos 1. Vamos anotar, então, o seno. Menos 1. Vamos olhar para o cosseno. Então, volta aqui e vamos olhar agora no eixo aqui do cosseno. O 210, menos 0,87, o 225, menos 0,7, o 240, menos 0,5 e o 270, 0. Então, olha, ele está, né, chegando perto do zero, então está aumentando, né? Está indo para o lado direito. Desculpa, está indo para o lado direito. Então, aqui, menos 0,87, menos 0,7, menos 0,5 e 0. Menos 0,87, menos 0,7, menos 0,5 e 0. Agora falta o último quadrante, né, para a gente terminar. O último quadrante está aqui. Vamos olhar o seno primeiro, né? Então, o seno de 300, menos 0,87. 315, menos 0,7. 330, menos 0,5. E quando chega no 360, é 0. Então, olha, ele está subindo, então ele está aumentando, né? O seno. Menos 0,87, menos 0,7, menos 0,5 e 0. E o cosseno, a gente vai olhar aqui no cosseno, 300 graus, 0,5, 315, 0,7, 330, 0,87.
E quando chega no 360 é 1. Então, aqui, ó, tá aumentando até chegar no 1. 0,5, 0,7, 0,87 e 1. Olha só, né? A gente foi do 0 a 360, começou com 0 para o seno e 1 para o cosseno. Aí alguns, né, foram aumentando, outros foram diminuindo, né? Aumentou, diminuiu, diminuiu, aumentou, né? Foi acontecendo isso. Quando chegou no 360 graus, a gente voltou para o seno igual a 0 e o cosseno igual a 1. E o 360, ele está no mesmo lugar que o 0, né? Na circunferência. Eles estão no mesmo lugar. Então, se a gente continuasse, colocasse além de 360, o que será que ia acontecer com os valores do seno e cosseno, né? Ia começar tudo de novo, né? Vai começar a repetir todos os valores. Ó, repetição, tudo de novo, né? Lembra alguma coisa? O gráfico, né? O gráfico de funções periódicas, que são gráficos de onda, então tem uma repetição. Então, olha aqui a repetição onde vai acontecer, né? A gente vai chegar a analisar isso, mas olha onde vai começar a repetir. Quando chega aqui no 360. Chegou aqui, vai começar a repetir de novo, tá? Pessoal, alguma pergunta dessa parte aqui? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Eu vou mandar a foto depois da lousa, tá? Eu mando no grupo para vocês darem uma olhadinha. Então, vamos continuar, tá? Só vou voltar aqui e compartilhar para a gente ler e entender o que ele está pedindo. A seguir, desenhe os gráficos das funções y igual ao seno de x e de y igual ao cosseno de x em um mesmo sistema de eixos cartesianos. Atenção à escala do eixo horizontal. Então, agora a gente vai ter que construir o gráfico, tá? Deixa eu puxar a mesa aqui, porque eu vou fazer ele para cá. Um gráfico, ele tem que ter, né, o eixo X e o eixo Y. Então, a gente vai fazer o eixo Y e o eixo X. Quem que vai ser o quê, né? O eixo X, ele vai ser as medidas dos arcos, né? Porque a medida do arco, assim, é o que vai variar, né? A gente está indo, cada vez que varia, que muda as medidas dos arcos, aí o seno vai depender desses arcos para a gente poder calcular. Então, que nem quando eu falo, quanto é o seno? Quanto é o seno do quê, né? Tem que ter um acompanhamento. Então, esse acompanhamento é o X. No caso aqui são os arcos, os ângulos. Vou até colocar aqui, ó. Ângulos. Tá? E quem é o eixo Y? O eixo Y, ele vai ser os valores do seno e do cosseno. Então, o eixo Y, ele vai ser o seno, cosseno. Para colocar aqui o eixo X, os valores dos ângulos, gente, vocês não concordam comigo que tem muito número nessa tabela? Do 0 a 360 é muita informação, né? Sem contar que tem alguns ângulos ali que assim, não está seguindo uma regra, né? Ah, vai de 10 em 10, de 15 em 15, não tem uma regrinha, né?
Tem hora que vai de 30 em 30, tem hora que vai de 15 em 15. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem, já que é a primeira construção? Faz de 30 em 30, porque pelo menos você vai ter uma quantidade boa de pontos, tá? E vai enxergar o que vai acontecer no gráfico. Então, na hora de colocar aqui os valores dos ângulos, vamos colocar de 30 em 30, tá? Começa no 0, então 0. Aí o primeiro aqui, 30, depois 60, 90, 120. Aí vocês vão continuar, né, de 30 em 30 até chegar no 360. Eu estou mostrando como faz que vocês que vão terminar, tá? No Y, a gente vai colocar os valores que aparecem. Tá variando, né? Tem ali 0, 0,5, 0,7, 0,87, 1. Então, o máximo que a gente vai atingir é 1. E o mínimo que a gente vai atingir é menos 1. Então, a gente coloca aqui no gráfico. Vamos colocar o máximo e o mínimo. Vou colocar aqui 1 e menos 1. Quais outros valores que aparecem? O 0,5, 0,7 e 0,87. 0,5 vai estar aqui na metade, né? O 0,7, vocês vão perceber que a gente não vai usar. Porque aqui, né? Porque ele é referente ao ângulo de 45, de 135, de 225 e de 315. Então, a gente não vai usar eles, então não vou nem colocar aqui, tá? Mas se vocês quiserem colocar, beleza. E o 0,87 vai estar bem próximo lá do 1. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Coloquem os pontos no gráfico e depois vocês vão unir para fazer o gráfico do seno e do cosseno. O do seno, né? Eu vou começar aqui, ó. O seno, quando o ângulo é 0, o seno é 0. Quando o ângulo é 30, o seno é 0,5. Quando é 60, é 0,87. Então, vocês vão colocando os pontos e na hora que for unir, só toma cuidado porque é função periódica. Então, o gráfico tem que fazer um movimento de onda, tá? Beleza? Vai desligar a qualquer momento, eu tiro foto e mando para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu explico, tá? Quantas vezes forem necessárias. Beleza, gente? Obrigadão, viu? Natália. Oi. É para anexar os textos que a gente fez